E boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo isso aqui. Para as meninas que estão online, aqui é de tarde. Menos para a Cleide, que no Brasil já é 8, né? Então, viva o horário de verão, né? Que bagunça todo o fuso horário do povo, né? Bom, vamos lá. Nós estamos ainda lá no Neemias. E, gente, eu vou confessar para vocês. Eu nunca tinha lido o livro de Neemias da maneira que eu estou lendo agora. É impressionante o que a gente vai aprendendo, né? Então, eu até comentei já no primeiro estudo de um livro que foi feito para liderança, e não direcionado para o público evangélico, mas em cima do livro de Neemias, a estratégia dele. Então, é assim, o começo do livro, eu acho que esse livro que eu já li é baseado no começo de Neemias, tá? Porque fala da estratégia, de como ele conseguiu. Porém, eu sempre me peguei no livro de Neemias até o começo. Agora que eu estou vendo para frente, gente, é só paulada. Se você não pegou os outros, assista lá no YouTube. Nós temos a gravação do estudo 4, né? Já estamos no quinto. E o quinto é o capítulo 9 e 10. Aí você deve pensar assim, mas tem muita genealogia. A gente pula a genealogia, tá? Então, vamos começar com Neemias 9, o versículo 1. A nossa pergunta é assim: como o povo se apresentou no culto? Então, nós vamos ver agora, gente, formação, como deve ser um culto. Vai fazer assim na sua cabeça, ó. Eu não imaginei que era sobre isso. É sobre isso. Então, vamos lá. Como que o povo se apresentou no culto? Eles reconstruíram o muro, brigaram lá com os dois, que os dois viraram 3, e aí construíram e foram fazer um culto. Chamou o Esdras, que o Esdras era que lia ele era escriba, né? Então é o que copiava, o que lia o texto. Nós vimos tudo na semana passada, o culto de dia inteiro, né? De manhã, desde manhã, todo mundo de pé no sol. E ninguém foi para casa, querendo, tá? E a gente reclama de um culto que o pastor fala mais de 40 minutos, você já fica agoniado para ir embora. Só que aí o que acontece? O versículo 1 diz o seguinte: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Então, eu vou pegar nessa história do pano de saco e assis, né? Porque o que isso queria dizer? Então vamos lá. A roupa, o pano de saco era muito áspero. Quem já comprou saco de batata? Quem já viu saco de batata? Que é de juta, que é negócio que coça pra caramba. Era isso. Então a roupa em pano de saco, ela era desconfortável. Então queria dizer o quê? Humildade e arrependimento. Tá? Então, a pessoa que quer dizer que ele já se despiu de todo o conforto, ele não tem mais nada, ele se enfiou no pano de saco. E a cinza queria dizer a fragilidade, a mortalidade. Então, eles jogavam cinzas na cabeça. Então, nós vimos, né, até Davi, quando algumas, né, das situações que ele passou, o que ele fazia, né? Rapa a cabeça, joga cinza na cabeça e aí veste roupa de saco. Quando é velório, você ainda vê o povo rasgando a roupa. Então, é assim, para o judeu é uma tradição muito forte isso. Então, o que eles fizeram? Tá tudo bonitinho lá. Eles foram de pano de saco e com cinza na cabeça. Você queria dizer o quê? Humildade, arrependimento, começo de uma vida nova, tá? Então, isso é que era o sentido da roupa de saco e cinza, né? Aí a pergunta 2 diz o seguinte: qual foi a sequência? Então, primeiro já foi todo mundo vestidinho assim. Então, diz assim: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Então, o primeiro momento do culto é o quê? Foram só eles e começaram a confessar pecado. Eu só quero pegar o gancho assim. Lembra aí das vezes que você foi no culto? Se a primeira coisa que você faz, a hora que chega,
Primeiro, se você vai com humildade no coração, e se você chega e começa a pedir, confessar os seus pecados e do povo todo. Nós vimos Neemias fazendo isso, que ele pediu perdão para Deus pelo corpo, então ele se colocou no grupo. Conquanto ele não estivesse lá, né? Ele estava lá no castelo, no palácio. Mas aqui não, aqui eles se colocaram pedindo perdão, confessando os pecados. Primeiro momento do culto. Aí, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, se Deus, do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Gente, o dia tem 24 horas, a quarta parte são 6 horas. Eles se apresentaram, confessaram os pecados, pediram perdão, aí abriram o livro da lei e leu por uma quarta parte do dia. E a outra parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Aqui já foram 12 horas de culto. Uma parte confessando os pecados e outra parte lendo a Bíblia. Então, o que acontece? Eles tinham prazer na leitura da Bíblia, por isso que eles fizeram isso por mais de 6 horas. E muitas vezes a gente assim, a minha Bíblia, por exemplo, a que eu uso, ela é legalzinha, porque ela tem aqueles tópicos, né? Então, tem assim, tipo como fosse um subtítulo. Então, eu desenvolvi que eu pego sempre o subtítulo, que é um assunto, né? E vou destrinchar aquilo lá, né? Mas tem muitas coisas que passam batido, que você vai falando das coisas que você já sabe e você pula, né? Você que eu estou dizendo eu, né? Pula. E aqui não, eles tinham prazer. Não li a Bíblia porque era obrigado. Tá, isso aqui era a Bíblia que eles tinham prazer. Outra coisa, metade era analfabeto, tinha que escutar o que o Esdras e os escribas liam para eles, com prazer. Então, aqui nós já temos quanto? 12 horas de culto, ok. E aí, os levitas, né, foram adorar. Aí, como é que é aqui na nossa igreja? Hora do louvor. Eu acho que é só na minha, na de vocês não tem isso, né? A hora de louvor, aí vai o pessoal do pop show para lá no altar, aí o líder já prega um pouco, né? Aí os músicos cantam, aí termina, eles saem, vão lá para fora da igreja, tomar cafezinho, esperar o culto acabar, né? Para ir embora, né? É assim, né? E aqui nós vemos que a função dos levitas era outra. Então eu pergunto, o que aconteceu no meio do caminho que as coisas foram diluindo, né? Então vamos lá, o teor da adoração dos levitas. Aí fala o nome de todos eles, né? Se puseram de pé no estrado e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, tem aquele nome todo, eles disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Quem foi criado na igreja sabe, tem corinho com esse trecho aqui, tá? Só tu és Senhor, tu fizestes o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, esse momento importante do culto era o quê? Enaltecer a Deus, reconhecer o que Deus fez. Reconhecer o poder de Deus e o amor. Então, nós vamos ver aqui mais para frente, que tem um texto lá que é o próximo, que é o versículo 9, 7 a 31, eles começam a fazer o quê? A pergunta é até essa, né? Qual o tema da pregação? Eles começam a lembrar de tudo o que Deus fez para o povo, desde o início até lá. Os que saíram fora, os que brigaram, né? E começam a lembrar, né? Reconhecer os atos de autoridade de Deus, sabe? A bondade dele no meio do povo que estava pisando na bola, né? Porque vocês acham, vamos lá para Moisés, por exemplo, eles começam falando do Moisés. O que acontece com o povo, Moisés? Não quero ser escravo, não quero ser escravo. Aí vai Moisés, tira o povo de escravo. Ai, vamos numa viagem de 10 dias. Ai, o lugar é ruim, aqui no Egito não tem cebola.
povo para gostar de cebola, acho que é por isso que eu tenho, não gosto de cebola, é por causa disso. Eita, povo para gostar de cebola e melão. Eu fico com melão, vocês com a cebola, tá? Mas o povo reclamava que no Egito tinha, então, por murmurar, leia lá no Êxodo. Chegou uma hora que Deus falou para Moisés, Moisés estava lá no tete a tete, e Deus falou para Moisés, eu vou acabar com todo esse povo. Porque olha o que eles estão fazendo, era a história do bezerrinho. O primeiro carro alegórico da história, e caro pra caramba, porque era um bezerro de ouro. Imagina, agora tem essas escolas de samba por aí, diz que o carro é importante. Gente, eu vi um bem maior, tá? Bem mais rico. Bom, pulando, vamos voltar. Mesmo com tudo isso, Deus resolveu exterminar com o povo e Moisés entrou para interceder. Então, eles vão contando aqui que por muitas vezes o povo se desviou, mas Deus, pela sua tremenda bondade, os conservaram, tá? Então, eles se apresentaram, essa parte, o tema da pregação é assim, um confronto entre o lixo que eu sou e a benevolência de Deus, tá? Vamos lá. E detalhe, eles não colocam, o povo lá, não, nós. Porque quando nós temos noção de corpo, não é os irmãos lá da igreja, somos nós. Nós somos um corpo. Então, o povo pisou na bola, vai lá e pede perdão. Foi isso que Neemias ensinou a gente lá no começo, né? Bom, aí, do 7 ao 31, nós vamos vendo o povo descrevendo tudo isso, tá? Os levitas vão lembrando tudo isso, a gratidão, né? Aquele coração quebrantado. Então, eu acho que, assim, muitas vezes, nas igrejas, nos cultos públicos, você vê assim, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Gente, como que você tem multidão de pecado não confessado? Peca no varejo e pede perdão no atacado. Não. Peca no varejo e pede perdão no varejo. Agora, já é difícil a gente fazer isso para a gente. Imagine fazer para os outros, né? Lembrar o pecado do outro. Então, era isso que eles estavam fazendo. Por quê? Reconheceram uma necessidade de limpar o seu coração na presença do Senhor, porque Deus estava fazendo algo muito novo lá. E eles queriam entrar, assim, em sintonia com o que Deus queria. Então, por isso que Neemias se ajuntou com os levitas e os sacerdotes. Vamos instituir de novo o culto. E eu gosto de ler isso aqui, comparando com o nosso culto, tá bom? Aí, depois, a pergunta 5 diz que como eles se apresentaram ao Senhor. Eu vou ler esse texto, ele é longuinho, mas é interessante você ver. Como eles se colocaram. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. A nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e todo o teu povo, desde o dia dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Nós estamos, o que ele está dizendo? Que Deus foi fiel e nós fomos perversos. E aí ele fala dos reis, ele vai falando da abundância e ele vai destrinchando o quanto eles estavam reconhecendo o erro e perante a Deus. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho mó barato essa história de grande servo, né, gente? Grande servo é um sarro. Por quê? Se é servo, não é grande, né? Mas tudo bem. O grande... Gente, eu já vi faixa na rua, tá? Propaganda de culto que vai ter o grande servo. Pois é, né? O que acontece aqui? Isso, vamos deixar o texto de lado por uns segundos só. Coloque-se assim. Todas as vezes que você se achega ao trono da graça, quanto mais perto você está, maior você vê a diferença sua com Deus. Então, uma pessoa que acha que já está mais assim de tete a tete, desconfie.
Porque Deus é tão grande, ele é tão maravilhoso, que quanto mais você chega, menor você se sente. Então, é fácil você achar que está equilibrado se você está de longe. E esse tipo de crente de longe realmente não interessa. Nós estamos falando para aqueles que estão decididos. Decididos, eu vou melhorar como pessoa, eu vou fazer o projeto de Deus na minha vida se cumprir. Ok, então é fácil você saber o nível de intimidade de uma pessoa. Se ele se acha grande e pomposo, ele está longe do trono de Deus, tá? E aí você vai me dizer, nossa, como é que você está generalizando? Ó, eu vi muito crente já. Então é muito fácil você saber. Não estou falando para você julgar, né? Mas a gente precisa ter cuidado, porque vem até o pessoal, né, o grande servo, que vem com as profetadas, né, que é cartomante gospel, e a gente vai escutar, porque fala meia dúzia do óbvio, e você acaba, muita gente acaba se tornando dependente desse tipo de pessoas. Então, sempre pense nisso. Quanto mais humilde a pessoa é porque mais próximo está no trono da graça, tá? Isso serve para mim também. Então, vamos pensar. Então, o que eles vão falando aqui é exatamente isso. Como tu és grande, como tu és grande, como nós somos pequenos, tem misericórdia de nós, né? E o versículo 38 diz o seguinte: por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e o nosso sacerdote. Isso aqui é o quê? É a liderança da igreja. Todos estavam conforme o mesmo princípio. Não tinha o grupinho de cá e lá, não. Todos estavam, e ele fala, aqui falam, né? Deus é tão maravilhoso, nós somos tanto lixo que nós vamos ter que assinar, figuradamente, né? Assinar um protocolo, vamos dizer que é isso, um protocolo para poder continuar exercendo a liderança em cima do povo, tá? E aí, qual foi a aliança que eles fizeram? Preste atenção. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Gente, isso aí é todo mundo. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízes e seus estatutos. Gente, isso aqui é tudo, é todo mundo e sobre toda a lei. Aí você não quer obedecer um item da lei e fala assim, mas isso aí é muito difícil, né? Que nem uma certa religião, que eu já comentei com vocês, que diz que você pode até 2 ou 3 pecadinhos, você pode ter, que tudo bem, Deus perdoa, né? Aqui eles estão falando, nós vamos aderir e fazer cumprir a lei que Deus deu para Moisés. E aí vem dizendo, e que eles não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas dele para seus filhos. Não preciso nem dizer que já estamos pensando do Sansão. O que acontece aqui? Vamos lá. Nós temos aqui, né, meninas que nós não estamos no nosso país de origem, certo? Então tá. Quando você muda para outro país, assim, é muito difícil, porque você pensa que é só o idioma. É só aprender inglês e tá tudo bem. Gente, o idioma é o mais fácil. A cultura é muito mais complicada, porque a cultura não te dá um manual. É no dia a dia que você vai pegando. Então, é muito comum o estrangeiro se ofender com alguma coisa, ou o americano se ofender, porque são coisas da cultura que não precisam nem ser ditas, vão passando. E aí o que acontece? Dá problema. No Brasil, vamos lá supor, né? No Brasil, você casou com o Zezinho. O Zezinho, brasileiro, da mesma cidade que você, estudou na escola com você, já tem problema de você casar com ele de coisas do dia a dia. Quanto mais de outro povo.
quanto mais ainda de outra religião. Então, aqui eles estão falando que não iam dar as filhas para outros povos da terra e nem tomar as filhas para os filhos deles. Então, aqui está dizendo o quê? Vai dar ruim. Traduzindo, vai dar ruim. Eles assinaram dizendo que ia fazer isso e continuaram fazendo. Aí nós vemos lá para frente o seu Sansão, que era nazareno, ele tinha o cabelão comprido e foi gostar da tiazinha do outro povo. E nós sabemos o que dá. Se quiser, espera aí que nós vamos fazer um estudo só sobre Sansão. Deu errado. Então, quando Deus fala uma coisa, existem coisas que são mandamentos, mas existem coisas que são conselhos. Aqui eles estão dizendo o seguinte, eles entenderam que a cultura deles tinha que ficar entre eles. E aí, vamos lá, o versículo 31 diz assim, não daria só as filhas, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem o dia santificado, de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda qualquer cobrança. Eles ainda tinham aqui o tal do jubileu, que não podia fazer nada disso. Como é que você vai explicar isso para um povo que está chegando? Então, esse foi o acordo que eles fizeram. E era um povo grande? Era. Não era meia dúzia de irmão da nossa igreja, que dá para contar nos dedos da mão. Né? Era todo o povo. Eles firmaram uma aliança. Por que eles firmaram essa aliança? Porque eles chegaram à conclusão que ser rebelde não funciona. Tá? Estavam realmente com o coração contrito e a ideia era essa mesmo. Então, nós vamos ver aqui os preceitos que a liderança da igreja puseram sobre si. Oi! Os líderes da igreja puseram preceitos sobre si e não sobre o povo? Tô gostando. Vamos lá ver o que está dizendo assim. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Isso aqui é relação à oferta, tá? Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano a ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Aqui eles já estão se comprometendo com a oferta, porque a casa do Senhor tinha que funcionar durante o ano inteiro e eles iam uma vez ao ano, tá? E sem contar que os levitas não tinham direito à terra, eles são da tribo de Levi, eles não tinham direito à herança, eles iam viver do que tivesse dentro da igreja. Vamos lá. As primícias da nossa... o primogênito dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministravam nela. A primícia da massa, o dízimo, os levitas lhe cumpre receber os dízimos em toda a cidade onde há lavoura. Aqui não está falando de dinheiro, porque eram as primícias, era do trabalho deles, né? O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem o dízimo, e os levitas trariam os dízimos do dízimo à casa do céu. Então o levita também dizimava? Sim. Uai, mas não era entregue tudo para ele? Sim. Ele tinha que dizimar? Sim. Isso é para pastor que não dizima. O problema, a culpa não é nossa. Se o seu pastor, se a sua denominação, se a sua igreja, você não concorda com o fim que as pessoas estão dando ao seu dízimo, vou falar a verdade para vocês, você não tem nada a ver com isso. Deus vai tratar com ele. A sua parte é levar. Agora, aqui estamos falando de líder. O líder também tinha que dizimar. Os levitas não produziam nem nada. Então, eles viviam do dízimo do templo, mas eles, aquilo que lhes cabia, eles também dizimavam. Então, não existe ninguém que é café com leite na história do dízimo e oferta e primícia. Gente, primícia é um outro negócio que nós vamos falar mais para frente. Vamos lá.
Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer oferta de cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e cantores, assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Para que fique funcionando, tem que ser com ofertas, dízimos e ofertas. O que a liderança fez com o dinheiro não te interessa. Já falei, vamos clicar de novo, porque isso bem comum a gente ver nas igrejas. Meu pai, inclusive, era que um dia ele resolveu que a igreja precisava de uma Bíblia de púlpito, e ele não falou nada. Como chegou em casa com uma Bíblia toda bonita, e minha mãe falou: que é isso? Não, isso é para levar para a igreja. Eu comprei com o dinheiro do dízimo, porque aquela Bíblia que tem lá é um esculacho. Então, ele fez para o bem, só que ele não tinha que ter feito isso. Tá um esculacho? Ele podia fazer uma doação. Porque eles não vão comprar a Bíblia, eu tenho vergonha quando pastorado aquela Bíblia, por isso que comprei uma nova. Então, o seu Milton Pock foi um homem, assim, espetacular, bem antagônico, então ele tinha umas tiradas assim, eu lembro da minha mãe falando para ele, não tem nada a ver, não tem nada a ver, é um caso sério lá. Mas então, o que nós estamos vendo aqui? Eles levavam, então eles começaram, sabe qual a impressão que dá? Que eles começaram a vida nova, agora nós vamos viver de uma outra maneira, agora nós vamos fazer o que é certo, e eles começaram com um culto de 12 horas, pedindo perdão, confessando seus pecados, reconhecendo os atributos de Deus e ouvindo a palavra, tá? Então, eu quero pensar uma coisa aqui com vocês. Hoje em dia, como nós nos apresentamos a um culto para o Senhor? Nem sei quantas vezes vocês vão na igreja durante a vida, né? Durante a semana mesmo. Mas você já foi no culto assim, seguindo esse passo a passo? A gente pula etapa. Eu pulo etapa porque eu não sei como é que é. Então, aqui tá dando. O que que é? Se apresentar. Entra lá e já começa a confessar os pecados. Porque ali é um lugar santo. Deus, nós acreditamos que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Uma igreja que não tem nem 2, nem 3, não é igreja, gente, né, gente? É outro negócio. Então, Deus está lá. Se ele está lá, ele tem direito a toda adoração. Nós vemos que quando Jesus ensinou a oração sacerdotal, ele começou o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O começo de um culto é você confessando e santificando, adorando, reconhecendo o atributo de Deus. Então, eu quero saber se no meu coração e no seu, em quantos cultos assim você já prestou? Porque culto você não assiste, né? Quem assiste culto, você está no banco de trás e fica vendo tudo que acontece. Você vai no culto para prestar um culto. Então, vamos pensar isso. Qual é a maneira que eu me chego à igreja, ao templo, para prestar um culto? Vamos falar de dízimo e de primícias. A primícia, naquela época, eles não tinham muito dinheiro mesmo, era a base do troca-troca. A primícia era dada para o Senhor. Você já pegou a primícia do seu trabalho, da sua fonte de renda, e abençoou a obra do Senhor? Né? Nós lembramos de Pedro, que Pedro, quando não estava nem aí com a hora do dia, Jesus usou o barco dele para fazer um culto. O seu trabalho é um lugar onde Jesus pode usar para pregar a palavra dele? Olha quanta coisa a gente tem que pensar aqui. Ou você é 007 de Deus, né? Você chega num culto, não precisa ir com a roupa de saco, mas você vem com o espírito quebrantado, de pisei na bola de novo, confessando os pecados, adorando o Senhor e tendo prazer na leitura da palavra. Isso, olha, eu vou falar para vocês, dá para a gente contar na mão. Se alguém já passou por isso, dá para contar na mão, porque nós acabamos entrando no piloto automático. E o culto que foi instituído foi por orientação de Deus e foi com esse intuito. Então, a única pergunta que eu tenho hoje para pensar aqui, nós temos duas, né? Então, é o quê? Se você já se apresentou num culto assim, já pertenceu, participou de um culto que fosse nesses
nesses projetos, tá? Nesse desenho, nesse modelo, nessa planta. Sim ou não? Aí eu quero ver só, hoje ainda é quinta-feira, dá tempo até domingo para você se apresentar e correr numa igreja e prestar um culto assim. Porque quando a presença do Senhor é enaltecida e ele é convidado a participar ali, com o coração quebrantado, com a roupa de saco, a cinza na cabeça, eu tenho certeza que você vai entrar humilde, vai sair de lá, sabe, com a alma transbordante de tudo aquilo que Deus tem para você. E que isso seja uma rotina na sua vida. Não seja só, oh, uma vez por ano nós vamos lá no templo e vamos fazer isso. Hoje nós temos a nossa igreja à disposição. Tem igreja que tem culto a semana inteira. Experimenta. Faz um teste de prestar um culto nos moldes do livro de Neemias. E eu quero ver, e depois você me responde se sua vida não mudou grandemente, se os seus valores não mudaram e se sua vida não mudou. Então, desafio para essa semana. Eu quero prestar um culto nesses moldes para o Senhor. E aí, a semana que vem, você me conta o que aconteceu, tá bom? Beijo e até o próximo. Daqui a uma semaninha, estamos aí de novo.